Meus irmãos, a paz do Senhor, passando aqui para lembrar os irmãos que nós estaremos estudando a nossa lição de número 5, amanhã, a partir das 8h30, aqui no Templo Sede. E o título da nossa lição é o avivamento na vida da igreja. A nossa lição tem como base texto áureo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, onde a Bíblia nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É interessante a gente entender que o avivamento na vida da igreja, ele posiciona a igreja como igreja cristã e representante de Cristo na face da terra. Na verdade, o revestimento de poder, na verdade, ele potencializa a igreja. Ele põe a igreja de uma forma mais potente, de uma forma mais consistente na obra do Senhor. A nossa lição ela está dividida em 3 grandes pontos, né? O primeiro ponto, a nossa lição estará falando sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quem é o alvo que devam ser alcançados pelo Espírito Santo? Aqui, no nosso primeiro ponto, está dizendo chamada abrangente de Jesus, ou seja, para todos quanto acreditarem. O segundo ponto, a promessa é para todos os salvos. Só podem de fato receber o revestimento de poder aqueles que já foram vestidos da salvação. Terceiro, também, o terceiro tópico aqui do nosso primeiro ponto, também nos dá uma breve deixa aqui sobre a doutrina dos cessacionistas, né? Aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram após o encerramento ali daquele período da igreja primitiva. Nosso segundo ponto também vai falar para nós, né? Nos fala sobre o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Segundo, a igreja depois do Pentecoste. Existe a igreja antes do Pentecoste e a igreja depois do Pentecoste. Nosso terceiro ponto, já para finalizar, a nossa lição vai falar sobre um ministério ungido para todos os dias atuais, ou seja, um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro vai falar sobre a unção do Espírito Santo. A palavra unção vem do termo crisma, que é o mesmo que untar, pintar, né? E nós sabemos que a pintura ela tem o poder de adornar. O que é adornar? Enfeitar, dar beleza, né? Digamos que algo está ali apagado, opaco, não tem nenhum brilho, e de repente ele é batizado no Espírito Santo e recebe uma potencialização de Deus e é ungido. Ungido, o Espírito Santo faz com que ele tenha um destaque. Segundo, autenticado por Deus. O que é autenticado? Ele é selado, né? Ele é marcado por Deus. Autenticar é o mesmo que se tornar verdadeiro. O que faz a igreja verdadeira, o cristão verdadeiro, é ter uma vida cheia e transbordante do Espírito Santo de Deus. E terceiro, glorificar a Cristo. Então nós sabemos que uma das grandes razões da manifestação do Espírito Santo sobre a vida da igreja é glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aguardo vocês amanhã às 8h30 aqui no Templo Sede para nós discutirmos esta lição que é bem sugestiva para os dias que nós estamos vivendo. Uma época em que estamos vivendo um grande esfriamento espiritual, a conivência é muito grande com os erros. Vivemos um tempo de grande complacência para com o pecado, tolerância para com o pecado, e na verdade Deus nos chamou para ser intolerantes ao pecado, nos chamou para ser contrários a toda obra carnal e pecaminosa. Então que Deus em Cristo abençoe a todos e nós nos veremos aí amanhã na nossa escola bíblica dominical para a glória do nome do Senhor Jesus.